Boa noite a todos. Boa noite aos presentes e aqueles... Não, acho que tá bom. Não precisa não, Matheus. E aqueles que nos assistem também pela internet. Boa noite a todos. Como de costume, né, antes de nós iniciarmos, eu só vou dar alguns avisinhos. Nós temos palestra todos os dias, de segunda a domingo, com exceção das sextas-feiras. O resto da semana, todos os dias, nós temos palestras e atendimento. Nós temos também a nossa cesta básica, que nós distribuímos para 60 famílias, uma vez por mês. E quem puder ajudar com a cesta básica, nós ficaríamos muito gratos. E no momento a gente está precisando muito de arroz, óleo e feijão. É o que a gente está precisando para completar as cestas. Então, se alguém puder ajudar, nós ficaremos imensamente gratos. Temos também o lanche, né, que é distribuído a cada 15 dias para o pessoal que fica no metrô, aí em Santana, para o pessoal carente. E também, quem quiser participar do trabalho, de ajudar na distribuição dos lanches no sábado à tarde, é por volta das 6 horas, né, que o Márcio vai, né? E também com alimentos, né? Pão, bolacha, café com leite que eles distribuem. Então, e quem quiser participar também da nossa distribuição de cesta básica, ver como é que é o trabalho, é no segundo sábado, né? No segundo sábado de cada mês, às 10 horas da manhã. Então, se alguém se interessar, quiser vir conhecer o trabalho no sábado de manhã, pode vir também. Ajuda sempre boa, seja ela física ou mesmo material. Vamos dar, então, início à nossa palestra de hoje. Vamos então serenando os nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos deixar lá fora as nossas preocupações, os nossos problemas. Vamos permitir que essa energia boa, que essa paz, que essa tranquilidade que emana do ambiente possa penetrar em nossos corações, que nós possamos assimilar todas as benesses que os nossos amigos espirituais nos transmitem, que nós possamos aurir essas energias benéficas transmitidas pelos nossos amigos espirituais aqui presentes, que já se encontram aqui muito antes de nós chegarmos, preparando o ambiente para nos receber. Vamos abrir os nossos corações, a nossa mente, e vamos mais uma vez ouvirmos as palavras dos amigos espirituais, que tanto nos ensinam, que tanto nos ajudam, que tanto nos trazem de verdades para o nosso conhecimento, para que possamos compreender e tentar, na medida do possível, irmos assimilando, irmos mudando, buscando a nossa reforma, buscando o melhor entendimento de tudo aquilo que foi nos deixado pelo Cristo. Que assim seja. A palestra de hoje vai ser com a Matilde, é do livro Vinha de Luz, e o tema é Em Meio a Lobos. Boa sorte, Matilde. É bem significativo, né? Isso. Boa noite, aqueles a quem não cumprimentamos, né? Acho que todos hoje, só o senhor.
Vocês, aqueles que foram até Araxá, né, estão voltando, acreditamos, num estado de graça, não é? Lá sempre é um oásis. A luta é aqui fora, não é? Mas de vez em quando a gente precisa disso para retemperar as nossas forças, enfrentarmos o dia a dia, que nem sempre é tão fácil, não é verdade? Todos nós temos as nossas atribulações, as nossas tarefas a cumprir, a família, o emprego, os amigos. Então são tantas, às vezes as doenças também, não é? Porque somos falíveis e viemos como espíritos ainda enfermos, né? Tendo que carregar a nossa cruz. Não vamos cortar a cruz, né? Como o outro que cortou e não tinha como atravessar do outro lado, não é? Que essa cruz nossa, se ela for carregada com ânimo sereno, com boa vontade, ela vai nos servir de alguma coisa, sem reclamação. Porque não adianta nada a gente estar passando por algum problema e estarmos só nos queixando, lamentando. Esta vida, Deus esqueceu de mim, não é? E muitas vezes até revoltados contra as atribulações. Mas tudo isso é resultado daquilo que nós precisamos. Como alunos rebeldes, né? Nós ingressamos nesta escola para completar o nosso ano, a nossa passagem aqui, com fortaleza íntima, né? Agora imaginem vocês na época de Jesus. E ele precisou só de 3 anos para marcar sua presença e deixar essa mensagem de amor, de paz para todos nós. Já 20 séculos, né? Quase. Já estamos cumprindo 20 séculos, né? E até hoje nós estamos procurando aquele mestre, aquele irmão maior, né? Que se achegue ao nosso coração, nos incentivando, nos dando ânimo. Vocês acham por que os cristãos da época suportaram tudo aquilo? Se nós voltarmos àquela época, nesse primeiro ano em que Jesus começou a sua pregação, a espalhar os seus ensinamentos, né? Quando ele arrebanhou aqueles apóstolos, aquelas criaturinhas que naturalmente, espiritualmente, já deveriam estar preparadas, né? Jesus tendo uma vidência extraordinária, ele sabia ler em cada um o seu comportamento, as suas necessidades, os seus valores, né? Então ele não chamou assim por acaso. Eles foram escolhidos mesmo. E nessa época, se nós lembramos muito bem de tudo quanto ocorreu, das perseguições, a sanha do Sinédrio, né? O poderio dos romanos, foi uma noite, foi um momento assim de trevas. Parece que as nuvens negras desceram sobre a terra, embora Jesus se fizesse presente, mas as trevas tomaram conta dessas almas, né? E elas deram guarida a tudo isso. Por isso que Emmanuel coloca aqui que o comando de Jesus é direto. Eis que vos mando como lobo, como cordeiros ao meio de lobos. Cordeiro não é sacrificado? Jesus não é chamado Cordeiro de Deus? Por quê? Pela sua mansuetude, mas pela sua coragem também. Pela sua fortaleza íntima, a sua fé inabalável em Deus, né? E era isso que ele pretendia quando ele convida ou comanda os seus seguidores a irem e pregarem entre os lobos, né? Eram momentos assim terríveis. Então, toda a Galileia estava vivendo momentos históricos, sangrentos mesmo, que jamais seriam esquecidos. Os judeus falam tanto do Holocausto, né? Mas nada se compara ao sacrifício daqueles cristãos. Imagine a fortaleza
interior que cada um dos apóstolos, a princípio não, a princípio, quando Jesus foi preso, eles ficaram apavorados, não é? Ficaram receosos de serem presos também e serem levados ao suplício. Mas depois do retorno de Jesus, quando Jesus, após o seu decesso, ele volta e testemunha aos apóstolos que a vida continuava, eles criaram novo ânimo, não é? E depois, então, do Pentecoste, aquele fenômeno extraordinário, aonde foi constatada a espiritualidade presente ali, aí que eles criaram aquela coragem, aquela força para seguirem a missão de cada um. Então, eles enfrentaram tudo isso de alma serena, confiantes em Deus. E era assim que Jesus pretendia que os seus seguidores seguissem. Nós somos seguidores de Jesus? Nós pretendemos, hoje não é necessário, né, nós sermos assim sacrificados, ser atacados pelas feras, né? Não, a perseguição assim também não, neste momento não está ocorrendo, embora toda a sociedade humana venha sofrendo com a violência, não é? Muitos são abatidos por essa violência, o uso das drogas que está é um império das trevas também, né? Mas isso é o de menos, porque nós todos temos os nossos oásis. Se nós soubermos nos resguardar, se criarmos dentro do nosso lar, entre os nossos parentes, entre a nossa família, os amigos, os conhecidos, um oásis de considerações, de respeito, nós vamos ter como sobreviver com dignidade, não é? Então é necessário, se nós somos, sim, chamados ao trabalho, ao serviço cristão, imagine, é porque Jesus confia em cada um de nós, no potencial que nós possamos desenvolver através desse serviço, não é? Sem temer. Tudo à nossa volta às vezes parece ruir, e no entanto nós estamos de pé, mais ou menos, né? Pezinho inchado, mas mais ou menos. Mas tudo isso faz parte das lições que nós precisamos aprender, não é? Então, se nós soubermos aquilatar esse valor dentro de nós, nos reconhecendo como filhos de Deus, como cristãos verdadeiros, como seguidores do Mestre Jesus, não há o que temer. Podem vir, às vezes muita gente fala, ai meu Deus, por que tanta dor, por que tanta lágrima? O mundo é um caos. Não é o mundo que é, somos nós. Nós é que criamos essas situações. E se nós estamos numa sociedade humana ainda tão falível, é porque nós precisamos arregimentar as forças, criar as bases necessárias para que outros sejam sustentados também. Então nós somos chamados à luta, sim. E quantas vezes nós não estamos no meio das feras? Estamos vivenciando momentos assim também muito tristes. Mas tudo isso um dia vai passar, como tantas outras coisas passaram. Mesmo muito antes de Jesus, não é? Quantos comandos, quantas guerras, quanta luta, quanto poderio, tudo foi abatido. O que adiantou? Olha só o Império Romano, o Império da Inglaterra, que diz que foi pior do que o Império Romano. Nós temos uma revista que conta todas as atrocidades, tudo o que foi realizado durante o Império Britânico, né? E tantos outros, séculos atrás também, depois, na continuação, a Inquisição, né? Inquisição espanhola, portuguesa, quantas vítimas foram ali abatidas, né? Em nome de uma religião. E agora, não é só futebol
que faz com que a gente discuta, não. São as religiões. Pessoas de religiões diferentes não aceitam a nossa fé, a nossa crença. Não é? Então, acho que nós fazemos parte com o demônio. Que demônio é esse? Nós somos os demônios. E vocês não julguem muitas vezes aos ditadores familiares, aos ditadores em todas as instituições, sejam elas filantrópicas ou não, nas casas espíritas. É o ser humano atuando igual em qualquer situação em que ele se encontre. E nós vamos bater de frente com eles. A recomendação de Jesus é usar de mansuetude, de ternura, mas dando o exemplo daquele que não se deixa envolver. Por isso que ele falou aos apóstolos: sois luzes, sois o sal da terra. O sal serve para temperar, para fazer valorizar o sabor do alimento. Não é? A luz tem que ser espalhada, ela não pode ser colocada abaixo do alqueire. É para que todos vejam. Daí as palestras, daí o estudo, daí os cursos de doutrina tão importantes para que a gente possa também, ao reler tudo isso, alguma coisa vai somatizando, algumas experiências vão calando fundo dentro de nós. Então nós vamos tendo a confiança, a certeza de que nós podemos vencer muitas etapas, como já vencemos. Se nós olharmos para trás, quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos jovens, não é? As coisas que nós enfrentamos na vida também. Às vezes, a perda de um ente querido, um pai que sustentava a família, a mãe viúva muito jovem, com uma carreira de filhos para poder sustentar, não é? O primeiro emprego, tudo isso era motivo de causar em nós algum receio. Mas a gente ia à luta. E é isso que Jesus quer dizer quando ele diz: eis que vos mando como cordeiros diante de lobos. Vão, preguem a boa nova, mas vivenciem a boa nova. Vivenciem o evangelho. Nós temos que ser evangelhos vivos. Não adianta fingir, não adianta mentir. É certo que muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos. Não é? Ainda mais quando a idade vai chegando. A gente pode, às vezes, assim, num meio minuto, nos sentirmos mais fraquinhos. Não é? Mas aí a gente lembra de tudo isso e fala: não, eu estou aqui por uma causa. Deus confiou em mim. Então é necessário que eu vá à luta, que eu siga adiante e que dê o meu aval também. Não é? E é assim que a gente vai conquistando os amigos, esta família, Casa do Caminho, não é? Que já somos todos tão conhecidos, nós nos sentimos amigos mesmo, como se fizéssemos parte, aliás, como não? Aliás, nós fazemos parte desta família espiritual, não é? E estamos aqui. Agora há pouco eu estava falando com a Sandra, porque a gente vai envelhecendo. Está ligado, né? Tá. A gente vai envelhecendo e as experiências contam também, não é? Então a gente tem diante dos olhos toda a vida passando pouco a pouco. E conforme a gente vai envelhecendo, então a gente vai desenrolando os fios que foram tecidos, os fios das existências, obrigada, que foram tecidos ao longo do tempo. Aí a gente vai rememorando. Por isso que vocês veem, quando vocês veem uma pessoa mais velha, ela só lembra do passado, não lembra do presente. Porque a memória se volta novamente. É esse fio que vai desenrolando, como um filme. Aí você começa a ver as suas ações boas e as mazinhas também. Não é? Então, quando você chegar do lado de lá, você já sabe o que te espera.
Mas se nós confiarmos na bondade, na misericórdia de Deus, e se conquistamos ao longo do tempo alguns amigos, com certeza conquistamos. Tem o nosso anjo da guarda, tem os familiares, aqueles que nos conheceram, não é? Então, alguém vem sempre nos buscar de braços abertos, nos amparar. Sempre vamos ter alguém. Cada velório que eu ia, às vezes se era conhecida a pessoa, eu falava, quem é fulano, assim, assim, assim. Eu descrevia porque eu via chegar, não é? Aí falava, é um tio, é um sogro, é um pai, é um avô, uma avó, uma mãe, né? Sempre via isso. E vi até meu pai vir buscar minha mãe. Foi interessante, eu estava do lado de fora assim, minha mãe estava guardadinha ali numa salinha, não é? E a enfermeira tinha preparado ela e tal. Nisso, eu estou lá meio chorosa, aí eu vejo meu pai vindo. Ele passou por mim, nem me olhou. Passou direto. Eu falei, ai, graças a Deus, ele veio buscar minha mãe. E minha mãe ficou viúva com 36 anos. Cheia de filhos. Vocês já pensaram a luta dessa mulher? Meu Deus do céu. Não foi fácil, não. Mas ele depois... Então, nós acompanhamos toda a vida dele na espiritualidade. Meu pai era uma criatura, assim, extremamente limpa. Aos exageros. E lá, o primeiro trabalho dele foi limpar a sujeira que espíritos recém-desencarnados deixavam. André Luiz, que foi um sanitarista, teve que ser aprendiz de enfermeiro. Então, os valores nossos, aqui do mundo, do nosso mundo, não contam do lado de lá. O que vale é o valor moral. Isso sim, vai ter peso na nossa balança, né? Ou abaixo ou acima. Então, é com isso que nós contamos. Com as boas ações, com o desprendimento, a despretensiosidade, não é? Tudo isso vai, de alguma forma, formar alguns pontos a nosso favor do outro lado. Mas a luta é aqui. E que nós temos que retornar? Lógico que nós temos. Por isso que é importante nós avaliarmos como nós estamos agora. Nós estamos já formando o futuro. Né? Estamos vivenciando já o futuro. Tudo aquilo que fizemos já está registrado. Não tem como fugir disso. Mas muita coisa vai pesar a favor também. Então a gente vai, ao menos, diminuindo. As penas não são comutadas, mas elas podem ser amenizadas. Aquilo que fizemos de errado, nós temos que cumprir. Não é pagar. Como fala, pagar as dívidas. Não é pagar. É fazer algo bom no lugar daquilo que fizemos mal. É valorizar a vida, é valorizar o momento tão oportuno que nós estamos tendo. Alguns de nós, ainda, todos nós estamos sujeitos a essa violência toda, porque ela campeia no mundo todo, não é? E nós andamos pelo mundo de uma forma a sermos, talvez, testados. Como seria que nós iríamos agir? Como será? Será que nós seríamos aprovados se nós fôssemos enfrentarmos uma dificuldade assim muito forte, violenta? Como será? Essas catástrofes todas que existem, esses terremotos, agora há pouco, né, nós ouvimos terremoto na Ásia, furacão não sei aonde. O que é isso? É a natureza. Por quê? Essas inundações todas. Por quê? É necessário. Tudo isso é uma mudança que está se operando. Então, a mudança começa primeiramente dentro de cada um de nós.
E o clima vai se modificando, o relevo vai mudando, a geografia também, tudo isso. Então nós teremos daqui, talvez, a uns 500, 600 anos, uma nova Terra, quem sabe? Onde as temperaturas serão mais amenas. Esperamos que sim, né? Nós estamos atrasados na nossa evolução, né? Houve aquela noite de 1000 anos, a Idade Média, chamada assim, não é? Onde também o poder da igreja dominava e não deixava que as pessoas agissem livremente. Pensar, o pensamento não pode ser cerceado, não é? Muitos se levantaram e puseram as suas ideias, embora muitas vezes tivessem que se retratar, né? Como Galileu. Dizem, né, que quando ele afirmou que a Terra se movimentava em torno do Sol, ele foi condenado pela igreja, que a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Olha que ilusão, pretensão e ilusão, né? Aí eles fizeram ele se retratar. E ele, para não ser queimado, Jordano Bruno foi queimado. Ele, para não ser queimado na fogueira, ele então aceitou dizer que não. E dizem que quando ele saiu, ele falou, mas que é verdade, ela se mexe. É pura e se move. Então, nós temos, não é ser teimoso, mas é ser convicto da realidade. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor das sementes, não é? Tivermos essa fé tão pequenina, isso nos alimentará, nos ajudará a darmos continuidade àquilo que nos propusemos. Já cometemos alguns erros? É natural também. Mas tudo isso vai ser levado em conta, apesar de tudo, né? Deixa eu só ler um textinho aqui, para vocês verem o que Emmanuel fala. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo, onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. Cada um de nós tem uma tarefa a cumprir, não é? Se nós estamos contra tudo e cruzamos os nossos braços, nós somos inúteis. São sementes que não vão vingar, não é? É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los, ir a eles, não esperar que eles venham até nós, né? Que aí nós podemos ser pegos de surpresa. Né? Deixa eu ver onde é que está. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade, através da resistência construtiva contra o mal. Não é? Vencendo o mal às vezes em nós mesmos. Nós temos que combater a boa luta para nos libertarmos da nossa inferioridade. Tudo aquilo que nos pesa ainda, que não nos auxilia a ir para a frente, nós temos que combater. Combater assim, com força, com determinação, né? Se os madeiros, a cruz, né, eles querem dizer, e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. E isso é Emmanuel que fala, que viveu na época de Jesus, que negou Jesus naquela época, mas depois se tornou um verdadeiro cristão, né? O apelo do Cristo ressoa ainda agora.
É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores. Porque o cordeiro, embora ele tenha a característica da mansidão, ele é forte, não é? Ele é muito forte. Não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. É difícil vencer o calor, né? O sono muitas vezes nos prostra, nos abate. Eu mesma sofro muito calor, né? Eu estava rezando por uma chuvinha, choveu bem pouco. Mas que a chuva refresca, traz alma nova para a gente. Nas enchentes, né? A gente fica compadecido das pessoas que são atingidas por essas inundações, né? Então a gente ora por todos eles também. Vamos cumprir a nossa parte, né? Sem temor, lidando de tal forma a que ninguém tenha nada que dizer contra nós. Não tenha nenhuma queixa. Façamos aquela análise, né? Como Santo Agostinho recomenda. Cada noite, antes de adormecermos, façamos uma análise. Se não ferimos ninguém, se não ofendemos, se não falamos mal de alguém, não é? E se construímos alguma coisa boa, se ninguém tem nada contra nós, aí, porque a nossa consciência é que pode ser o nosso advogado, né? Ou de defesa, ou de acusação. Isso aí. E feito isso, então, obrigada, agradecemos a todos. Falei que eu não gosto de escrever. Preguiça. Agora você vai pegar. Nós vamos então passar agora para nossas perguntinhas. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, alguma colocação a fazer, a Matilde com todo prazer vai responder. Se souber, eu não vou ler. Acho que desse lado não sai lá, né? Só para lembrar, nós ontem no Tadeu, né? Ontem, no sábado, ele falou, a palestra dele belíssima sobre a boa vontade. E depois ele falou sobre a perseverança. Isso, e a fé. A fé. Ele falou que... Essas são as nossas armas, o nosso escudo, a nossa armadura. Sabe, de sempre ir adiante. Jesus falava, né? Quando pede para caminhar um passo, caminha 2 isso. Né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Quando começa um trabalho, tenha perseverança, né? Porque ele falou, tem muitas pessoas que fazem, quero fazer, quero ir, quero trabalhar na e depois no meio do caminho desiste, né? No meio do caminho desiste. Então, essa perseverança, ele falou, mesmo que seja nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, a gente tem que ter essa perseverança e ter fé que realmente nós estamos fazendo a nossa parte. Lógico. É aquilo que nós podemos fazer, o que nos compete. Nós não podemos fazer coisas grandiosas ainda, né? Então, é isso que ele fala. E foi belíssima a palestra dele, né? Que deixou a gente emocionado, falando sobre isso. A boa vontade, foi a primeira parte, depois falando sobre perseverança. Imagine ele, né? Estava contando para Sandra que lá tem pessoas que dizem que Tadeu foi um dos apóstolos, né? E que ele veio em resgate daqueles espíritos, aqueles que estão hospitalizados lá, os velhinhos, as velhinhas, são remanescentes daquele cristianismo, daquela época, né? Naturalmente, aqueles que não aceitaram Jesus ou que fizeram com que ele fosse condenado. Aqueles que gritaram, queremos Barrabás, matem Jesus. Quem sabe nós estávamos lá, né? Então, mas felizmente não precisamos estar ali hospitalizados. E ele cuida com amor, com carinho. Uma coisa que impressiona quem vai é que todo hospital de doentes assim tem um odor característico, né? Lá não tem nada. Ele ganhou um prêmio porque nunca houve uma epidemia lá dentro. Os doentes que são acamados há meses, anos, eles não têm aquelas escaras, aquelas feridas, não tem nada. É uma coisa extraordinária. Diz que ali é um pedaço do nosso lar, de um hospital do nosso lar. É um pronto-socorro.
E uma vez estando lá, então, saindo assim, nós vimos um grande arco-íris subindo, saindo de lá e subindo. Aí, conversando com o senhor lá fora, eu falei, ele perguntou para mim, a senhora não sabe o que é isso? Eu falei, não. Essa é a escada de ligação com a colônia Nosso Lar. Tá? Então, vocês veem, todo mundo quer ir para Nosso Lar, né? Mas existem colônias imensas, existem outras colônias, né? Todo mundo quer ir para lá por causa do livro Nosso Lar, né? Mas, olha, primeiramente a gente vai dar uma passadinha no umbral. Agora, se nós vamos ficar lá muito tempo, não sabemos, né? Tomara que não. Tomara que não, né? Alguém mais? Só lembrando que o Nosso Lar também já está uma super cidade, tem mais de 10 milhões de espíritos lá. Então, está cheio já, viu, gente? Mas essa figura da lição, quer dizer, exprime muito bem o que realmente acontece conosco quando nós programamos as nossas encarnações. Porque é justamente isso que os nossos instrutores espirituais nos dizem. Vocês vão enfrentar as suas feras. Preparem-se. E os espíritos informam que realmente assim ocorre. Quando nós participamos dos preparatórios, quando tivemos nível para isso, nós temos um certo receio, né? Sim. Ficamos receosos se nós vamos realmente vencer as feras que nós temos todas que enfrentar. Minha mãe dizia que eu chorava muito. Que todas elas, e as piores, estão dentro de nós. São essas que a gente tem que combater. E lembrando, a Matilde lembrou muito bem, o corpo, ele envelhece, porque ele vai perdendo força vital, mas o espírito se fortalece, né? É verdade. O tempo que nós ficamos aqui, quanto mais tempo nós permanecemos aqui ativos na ação, na luta, no trabalho, o corpo, ele realmente sofre essa ação do tempo. Mas o espírito cada vez mais a gente não vai sofrer de esclerose cerebral. Não. Porque Alzheimer, essa coisa, a gente não sabe, né? Por enquanto a gente está ativo. Exatamente. A gente adquire uma musculatura espiritual muito grande, muito grande. E isso é o que... Trazer a mente sadia, né? E é isso que, aí emendando, já colaborando com ela, e quando nós voltarmos, essa musculatura vai ser necessária para o nosso despertar e para a nossa continuar trabalhando cada vez mais, colaborando com a humanidade, porque o trabalho continua, tanto encarnado ou desencarnado, o trabalho é o mesmo. É isso mesmo. Alguma coisa modifica de um para o outro, né? Dependendo dos compromissos que tenham adquirido, né? Mas, no fundo, é tudo muito igual. Alguém mais? Quer dizer alguma coisa? Denise? Não estamos mergulhados em águas turvas. Mexe bastante, que é para ela se higienizar, oxigenizar. Está enfrentando fera? Cada um de nós já tem a fera própria dentro de nós mesmos, né? Uma senhora que dizia assim, de quando em quando eu sinto aquela fera dentro de mim que ruge. Né? Pisou no calinho, pronto. Tem. Está cheio de colônias. Tem. Alguma delas... Lógico. Passar no umbral, é bom que se diga, a gente faz uma reciclagem, gente. Viu? Para deixar o peso, porque a gente vai com toda a memória daquilo que viveu, do peso que viveu aqui na Terra. Então, para nos libertarmos desses fluidos, dessas energias, que muitas vezes pesam sobre nós, nós passamos um tempinho nesse umbral, assim. Ele é uma espécie de instituto de regeneração. É uma escola. Aí, depois que a gente se liberta de tudo isso e adquire, né, a consciência plena, aí você é resgatado. Sempre vem um irmão, como é que chamava o que foi buscar o André Luiz? Clarêncio, eu ia falar Florencio.
o irmão Clarencio, né? Aquele velhinho manso, uma gracinha de criatura, vem buscar o André Luiz. Olha o mérito dele, hein? Apesar de tudo que ele passou, ele tinha grandes méritos também, né? Então é isso. Fiquem tranquilos, mas não parem, lutem, que é necessário. Vamos então agora passar as nossas vibrações. Vamos mais uma vez cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai. E nas nossas vibrações de hoje, eu peço licença a todos e vou ler uma psicografia recebida na semana passada, muito bonita. Que Deus, nosso Pai, proteja todos aqueles que sofrem e agonizam neste vale de lágrimas. Socorre, ó Pai Altíssimo, aos seus desventurados filhos, que choram as dores do remorso diante de suas consciências atormentadas. Socorre, Senhor, aos teus filhos, que infelizes se arrojaram nos despenhadeiros da violência e do desamor. Lembrai-vos, Pai, de nós, pobres espíritos que caminham, tateando através da escuridão da noite e dos tempos, à procura da sua divina luz. Conceda-nos, Senhor, o beneplácito do perdão diante de nossas faltas, diante dos delírios de insensatez nos quais nos arrojamos. Derramai, Senhor, sobre todos nós, viajores do tempo, sua luz, para que ela ilumine o nosso caminho diante da eternidade. Dai-nos, Pai eterno, o calor do seu amor, para que ele aqueça nossos corações enrijecidos diante da frieza do orgulho, da mesquinhez, da falta de caridade e da tolerância. Protegei-nos, Senhor, antes de tudo, de nós mesmos, pois somos nós os causadores de nossas próprias mazelas. Levai, Senhor, ao coração de cada um de nós a certeza do porvir, a chama do amor que incendeia a alma, trazendo a paz e a alegria. Deitai, Senhor, sobre nós suas bênçãos de amor, para que possamos, enfim, abrirmos os olhos da alma e enxergarmos tua face que resplandece em cada canto do universo. Que seu imenso amor, querido Pai, nos agasalhe do frio que plantamos em nosso ser, e que junto a Ti, em Teu seio abrigados, encontremos o repouso necessário, aquele que muito caminhou e que necessita agora de refazimento para continuar a trilhar o seu caminho. Que Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco, que assim seja. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigado por esses momentos em que aqui estamos, de paz, tranquilidade. Obrigado por tudo que recebemos. E ensina-nos, Senhor, a doar, coisa que ainda nós não aprendemos a fazer. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos então agora passar aos passes. Eu pediria a todos que permanecessem em silêncio. Boa noite a todos.